Nunca se viu tanto diagnóstico de criança com autismo como atualmente. O que é que está acontecendo com as nossas crianças? Para responder essa pergunta, nós vamos hoje conversar com a nossa neuropsicóloga, a doutora Veridiana Barrionuevo. Doutora, tem alguma coisa de errado com as nossas crianças? Não, não existe algo necessariamente voltado para essa perspectiva de errado. Mas, no que diz respeito ao diagnóstico clínico de autismo, é um diagnóstico muito complexo, Madalena. E eu acho que, antes de mais nada, é importante nós definirmos o que é o autismo. O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento infantil que vai afetar principalmente 3 grandes áreas do desenvolvimento, que é a comportamental, é uma criança que não estabelece vínculo, que apresenta um embotamento afetivo e uma dificuldade de empatia, de se colocar no lugar do outro. Também é uma criança com uma dificuldade muito grande de contato visual, é uma criança que vai apresentar uma dificuldade à sensibilidade ao toque, sonora, e todos esses aspectos levam a um comprometimento na inter-relação pessoal. Uma outra perspectiva também que aponta para o diagnóstico, que permite diagnosticar essa criança, diz respeito à comunicação. Ela vai apresentar aí peculiaridades muito específicas em relação à comunicação, como, por exemplo, uma ecolalia, ela repete o que o outro está dizendo, ela vai apresentar também uma dificuldade de pronomes pessoais, ela fará uma referência a ela própria utilizando terceira pessoa pronominal. Então, há outros aspectos ainda em relação à dificuldade, principalmente na comunicação, principalmente verbal, mas também a comunicação que diz respeito a contato visual e etc. E essa criança ainda ela apresentará uma sintomatologia no que diz respeito a comportamento repetitivo. É uma criança com uma série do que as pessoas entendem como manias. Então, ela vai apresentar um interesse muito grande em objetos que comumente as pessoas não possuem interesse. E há uma dificuldade muito grande também em relação à mudança de hábito. É uma criança que vai apresentar uma rotina muito pré-determinada e uma dificuldade em mudar essa rotina. Doutora, a senhora falou uma coisa muito interessante, eu quero ver se eu entendi. A senhora diz que ela se refere a si mesma usando um pronome de terceira pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Ela está com fome e ela diz, ele está com fome, em vez de dizer, eu estou com fome? Foi isso? Ela pode utilizar o pronome ele, como ela pode utilizar o próprio nome em terceira pessoa. Por exemplo, se é uma menina e chama Maria, Maria está com fome. Então, há uma dificuldade muito grande em fazer uma referência ao eu. Isso já é um dos sintomas, dos quais a gente vai falar daqui a pouco. Mas, doutora, a senhora acha que tem gente diagnosticando o autismo demais? Ou seja, talvez não seja autismo, e as pessoas falam, essa criança é autista. Madalena, sim. Atualmente, no consultório, as hipóteses diagnósticas referenciando a esse transtorno têm aumentado muito, mas as pesquisas elas não vêm de encontro a tanta hipótese diagnóstica no consultório. Haja vista que a cada 13 mil crianças, uma vai apresentar o quadro. E nós temos que levar em consideração que é um quadro multifacetado, porque é um quadro extremamente complexo para você diagnosticar. E não é diagnosticado com uma conversa de consultório. Há uma pesquisa, uma análise clínica multifatorial com vários profissionais para que se feche esse diagnóstico. Não é um único profissional que vai diagnosticar essa criança. É um profissional na neuropsicologia, na neurologia, na fonoaudiologia. Então, são multifatores que se apresentarão para que os vários profissionais consigam diagnosticar essa criança.
Então, a gente já entendeu que, muitas vezes, esses diagnósticos não estão corretos ou não estão sendo feitos com todo o cuidado que deveriam ser feitos. Agora, para a gente desconfiar que um filho possa eventualmente ter autismo, a gente vai resumir agora alguns dos fatores ou alguns dos comportamentos que fazem com que você procure se informar ou procure levar a criança para ser analisada. Então, vamos lá, doutora. Ele tem dificuldade em se referir a si próprio, né? Como a senhora explicou. Maria está com fome. Que mais? Ele vai apresentar principalmente uma dificuldade na inter-relação, no que diz respeito ao afeto. Junto com isso, ele apresenta também uma hipersensibilidade sonora, a luminosidade, ele apresenta peculiaridades no que diz respeito à alimentação, ele tem uma alimentação muito peculiar, ele tem um comportamento ritualístico muito específico e ele apresentará ainda, principalmente, uma condição voltada para aspectos da linguagem. Então, se a criança apresentar esse conjunto de critérios, é bom que se investigue por vários profissionais, não é um único profissional que fechará esse diagnóstico. Agora a gente vai querer saber da doutora o que mais tem aparecido nesse consultório que parece que virou moda, que todo mundo tem a mesma coisa. Tem mais alguma coisa além do autismo? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que é outra coisa que pode estar mal diagnosticado? Com certeza. Bom, então, se você acha que tem um filho nessa condição, esse é o nosso próximo tema. Pode aguardar. Associação dos Cabos e Soldados. Novos tempos, novos rumos.